bem-vindos à primeira live nossa da SM Futures. Oi, gente. Oi, Inês. Oi. Eu vou começar introduzindo e falando o que é a SM, tá bom? É SM porque é o meu sobrenome junto com o sobrenome do João Luiz Másculo. Então, o meu sobrenome é Sadi e Másculo, SM, certo? E aqui, então, a proposta maior da SM é tentar antecipar tendências nos preços dos ativos, tendência nos principais. Eu não quero ficar aparecendo. Tá. Como é a nossa primeira live, a gente tem está tendo algumas interrupções, mas infelizmente, enfim. Oi, Jane. Oi, Oi. Você tem que sair. Bom, eu vou entrar de novo, então. Tá. Não, era um ano. Você teria que sair, Jane. tá bom, tá bom. Tá bom. Tá. Eu que não pude. Ok. Então, vamos lá. Então, a Sadi Másculo sou eu, Vitória Sadi, João Luiz Másculo. Eu sou responsável pela parte internacional e o João é responsável pela parte doméstica. Eu estou vendo uma pergunta, qual é o tema da live? O tema da live são os rumos da política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, que vai acontecer tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e como isso vai afetar a renda variável, bolsa, como isso vai afetar a renda fixa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A proposta da live é antecipar tendências e é, na verdade, o que a SM faz, ou seja, a gente, como nós, João e eu, como economistas, a gente procura antecipar tendências da direção do real, tendências da direção do dólar. Será que, então, e responder perguntas como: será que a bolsa vai subir ainda mais aqui no Brasil? Será que o Nasdaq vai cair? E, nesse sentido, propor, antever eventuais mudanças nas carteiras das pessoas, né? Então, a gente tem clientes, tanto aqui, mercado doméstico, quanto no exterior, e a gente faz sugestões de alocação, além de alocarmos, enfim, as carteiras de alguns poucos clientes. É isso. Bom, então a live de hoje é um exemplo dessa aplicação. Se vocês, eu convido todos vocês a entrarem na página do Instagram da SM, que a gente está montando. Hoje mesmo eu escrevi um artigo de 3 páginas explicando o que vai acontecer e quais os problemas da atual política monetária do Banco Central americano. E a ideia daquele texto e, da mesma forma, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje houve o final da chamada política de expansão monetária, ou quantitative easing, em janeiro. Eles anunciaram, e aí anunciaram em janeiro que a partir de março, possivelmente, eles iriam passar a fazer 2 coisas: subir a taxa básica de juros, e, além disso, reduzir o tamanho do balanço. O que é o tamanho do balanço? Para ter a política de expansão monetária, o Banco Central americano vendeu um total de 4,5 trilhões de dólares de títulos públicos e títulos hipotecários desde março de 2020 a janeiro de 2022.
Esse volume é inédito na história financeira americana, inédito na história financeira do mundo. Ou seja, nunca houve tamanha expansão monetária em nenhum banco central do mundo. O Fed é o primeiro. Qual é o problema de ter essa expansão do balancete do Fed? O principal problema é que qualquer banco central, mesmo o Fed, não pode ficar com um balanço imenso, de modo que vai chegar um dia, se ele tiver que vender ou se desfazer dos títulos, é possível que a política para se desfazer dos títulos seja ineficaz. Então, como o Fed decidiu que, além da alta de juros, eles também irão reduzir a política, deixando de investir ou deixando de recomprar os títulos que vencem no balanço. O que significa deixar de recomprar? Se o balanço é 60, ao ele deixar de recomprar, ou seja, simplesmente o título vencer e acabou, o balanço do Fed cai, vai caindo, e a ideia é que ele venha a cair mês a mês um total de 95 bilhões de dólares, de modo que o balanço do Fed pode e vai voltar ao volume anterior a março de 2020, em final de 2023, início de 2024. Muito bem. Se isso, o problema dessa estratégia inteira é que essa redução do balanço do Fed não é meramente vai reduzir o volume de títulos, tem menos títulos, mais moeda e acabou. Essa redução do balanço leva a um aumento da taxa longa de juros e, necessariamente, esse aumento da taxa longa bate na taxa curta, ou seja, o aumento da taxa longa, a curva de juros, ela vai se deslocar para cima, né? Vai cair e o que vai acontecer é que a taxa longa subindo vai também levar a um aumento da taxa de juros chamada Fed Funds. Ninguém sabe o volume ou o tamanho deste aumento, e a maior razão é que nunca foi experimentado. Então, portanto, o que pode vir a acontecer em breve é que o aumento da taxa de juros anunciado pelo Fed seja ainda maior em virtude da retração do balanço e do impacto da retração do balanço na taxa de juros curta. Então, o que isso significa? Tudo isso para quê? O que isso significa? Significa que o dólar, o recente aumento do dólar no mercado internacional de quase 15%, está refletindo isso. Quer dizer, o dólar, a alta do dólar está refletindo esse aumento das expectativas das pessoas e, portanto, está todo mundo, a taxa de títulos, taxa de juros de títulos de 10 a 30 anos também está subindo, mostrando um aumento da incerteza e, portanto, necessário, pode ser, muito provavelmente, que é possível que tenha uma queda da inflação e o sistema americano venha a apresentar uma recessão ou uma queda de PIB já em 2022. Essa recessão e, enfim, retração da economia americana, os economistas podem dizer que é benéfico, porque, na verdade, a inflação é quase 9%, acabou de ser divulgado hoje. Então, ótimo, qual é o problema? O problema, de novo, reitero, que é o fato que nunca houve retração ou redução do balanço do Fed. Nunca houve. Quer dizer, o que poderia ser feito, que a gente fala no artigo, é subir a taxa de juros básica de Fed Funds mais do que 2,5% anunciado, e aí sim, tendo impactos de retração e tal, mas algo mais dosado, mais de modo que o Banco Central
tivesse mais capacidade de controle das variáveis econômicas. Agora, tem muitas variáveis que o Banco Central não vai controlar simplesmente porque ele é incapaz de medir, porque é a primeira vez que isso ocorre. Então, a mensagem a Fabiola, que trabalha conosco, está falando, faremos perguntas ao final. Então, essa mensagem é para mim, verdade, a gente vai, se vocês tiverem qualquer pergunta e tudo, a gente vai responder ao final. Eu não falei do Brasil, porque o Brasil é tema do João, meu sócio, e eu vou deixar que ele, João, venha aqui e fale de Brasil. Obrigada, até daqui a pouco. Bom, boa noite a todos. Já fui apresentado. Meu nome é João Luiz Másculo. Eu sou sócio aqui da empresa responsável por Brasil. E o tema da nossa live hoje é política monetária. Então, eu acho que ele foi escolhido em virtude do assunto dominante aqui, que é a inflação. E o que tem me incomodado bastante nessa discussão é que tem alguns conceitos que estão muito mal amarrados. Então, se vocês me desculpem, eu vou usar 30 segundos para amarrar alguns conceitos. Me desculpe se tiver um ar professoral, mas talvez seja força do ar. Muito bem. Inflação, pessoal, a definição técnica é um aumento generalizado e contínuo de preços. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o IPCA, que é o nosso índice de inflação, é composto por 440, mais ou menos, itens, inflação é um fenômeno macroeconômico, segundo o qual a maior parte, se não todos, desses itens têm um aumento de preço ao mesmo tempo. O percentual de itens que tem aumento no mesmo mês é o chamado índice de difusão, que esse último mês de março foi de 76%. 76% dos itens tiveram aumento de preço. Eu estou deixando isso claro para, por exemplo, eu li na sexta-feira, quando foi divulgado o índice de março, que o vilão da inflação foi a cenoura. Ora, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é possível que tenha acontecido alguma coisa no mercado de cenoura e ela tenha, particularmente naquele mês, subindo mais que os outros itens. Mas não é inflação, não é culpa da cenoura, é um fenômeno macro. Muito bem. Então, o que explica essa inflação? Inflação, simplificadamente, é um excesso de demanda sobre oferta. Muito bem. Então, vamos recuar lá na pandemia. Quando veio a pandemia, ninguém estava preparado, né, para lidar com esse tipo de situação, a gente não conhecia isso. Então, aqui tem duas características. A primeira é que os lockdowns, etc., criaram várias restrições de oferta, de capacidade da cadeia produtiva e também de distribuição da logística. Então, esse ponto na oferta já é uma pressão na inflação. E os bancos centrais e os governos, de uma forma geral, reagiram de forma bastante agressiva. Os bancos centrais com políticas monetárias praticando taxas extremamente baixas e os governos com programas fiscais bastante expansivos. Então, você teve um aumento de demanda associado a uma retração da oferta. Muito bem. Essa grande queda de produto, de atividade, se concentrou nos segundos trimestres do ano passado. Se você olha, por exemplo, o dado americano, o PIB caiu mais ou menos 9% no segundo TRI, aqui caiu outro tanto desse, mas teve uma recuperação bastante forte no terceiro, né? Então, e se você olha os dados da NBR, National Bureau of Economic Research, que é o órgão que marca o início e o fim de cada recessão na economia americana, por exemplo, essa recessão, segundo eles, foi extremamente curta. Ela começou em fevereiro e terminou em abril do ano passado, né? Então, aí eu acho que é o primeiro ponto. Eu acho que os bancos centrais exageraram na demora para começar a retirar os incentivos, né? Porque, enfim, alegando que a inflação era transitória porque era um problema de oferta. Primeiro que não era só de oferta, né? Teve um incentivo de demanda exagerado. E segundo que, ainda que fosse um problema de oferta, a missão do Banco Central é manter a inflação dentro da meta. Se a oferta se retraiu por qualquer razão, ele que retrai a demanda também, para evitar que a inflação fuja da meta. Isso, para mim, é claro. Né? Dizer que foi um problema de oferta, então tudo bem não. Quer dizer, ele tem que contrair a inflação, a demanda, dado que ele acredita ou acreditava que a inflação tinha um componente de oferta. Muito bem. Essa demora para reação, eu não vou nem falar da demora americana, que a Vitória já falou, foi muito grande. No Brasil, por exemplo, a gente chegou em março do ano passado, 2021, a Selic, que é a nossa taxa básica, ainda era 2%.
e a gente se lembra que o IPCA em 12 meses findos, naquele mês, no março, era 6%. E o argumento de que a inflação era transitória e tal, na minha opinião, um erro de diagnóstico crasso, né? Muito bem. E aí começamos a reagir. Começamos a reagir subindo a Selic 0,75, depois 1, depois 1,5. Agora, então vem a pergunta, até onde essa Selic tem que subir? Um segundo ponto conceitual aqui. A taxa de juros que é o Banco Central, através da qual o Banco Central fala conosco, é a taxa Selic, que é o que a gente chama em economia de uma taxa nominal. É uma taxa que dentro dela você tem tudo misturado, tem expectativa de inflação e tem o chamado ganho real, né? E a taxa relevante para controlar a inflação é a taxa real. E o que é a taxa relevante para controlar a inflação? É uma taxa real acima de um nível que se chama de neutro. No Brasil, esse nível é 3,5%. Então, se você quer praticar uma política monetária contracionista, ela tem que ter um juro real acima de 3,5%, que é a taxa neutra, que é uma taxa que não faz muita diferença para a inflação ou para a recessão. Muito bem. Então, se a gente vai ter que trabalhar com uma taxa acima de 3,5%, vem a pergunta, quanto? Aqui na SM, nossos modelos sugerem que essa taxa mantida assim, a hipótese de que as demais variáveis que afetam a inflação estão mais ou menos sob controle. A gente acha que essa queda da taxa de câmbio já está muito perto do fim, que o petróleo, enfim, vai ficar por aí onde está, $100, que a política fiscal não vai deteriorar mais, também não vai progredir. Então, mantendo essas demais variáveis na situação atual, os nossos modelos sugerem que a taxa real deveria ser 5%, ou seja, 1,5 ponto acima da neutra. Então, supondo as expectativas de inflação vigentes por aí, nós achamos que essa Selic terminal, ao fim desse ciclo, tem que ser entre 13,5% e 13,75%. Então, a gente já fez isso, deixou isso claro em vários posts aqui no nosso Instagram, de que essa ideia que o Banco Central havia lançado na última reunião, de que ele teria mais um aumento em maio de 1 ponto, levando a Selic a 12,75%, ia parar aí, a gente sempre foi crítico disso, achou que isso não ia ser suficiente. Muito bem. Então, saiu sexta-feira passada a inflação de março, que foi tratada como uma surpresa. Assim que ela foi divulgada, nós colocamos um post perguntando surpresa para quem, né? E ontem o presidente do Banco Central falou, fomos surpreendidos. Ok, tudo bem. Então, agora, me dá a entender que ele vai rever essa posição do 12,75 e provavelmente na reunião de maio, acho eu, ele vai manter 1% e mais algum aumento na reunião de junho, de mais 0,75 ou mais 1 ponto. E aí eu acho que está de bom tamanho se nada mudar. Muito bem. Então, isso significa agora em termos de preço de ativo. Quer dizer, como é que eu invisto na renda fixa dado tudo isso? Muita gente tem me perguntado, poxa, esse é o ano da renda fixa, que legal, as taxas estão subindo. Ok, óbvio, né? Agora, que ativo de renda fixa usar? Muita gente gosta do pré-fixado, eu também gosto, mas o problema do pré-fixado é que você tem que achar a hora certa de entrar. O pré-fixado, você tem que entrar nele quando a taxa estiver no pico. Por quê? Porque se você entrar um pouco antes e a taxa de mercado voltar a subir, os preços dos títulos que você adquiriu vão cair. Então, na marcação a mercado, seja no Tesouro Direto ou nos fundos, você vai perder dinheiro, né? Então, a nossa sugestão aqui é, claramente, vamos ver como é que se define esse final de ciclo de alta, né, até onde ele vai, o mercado vai antecipar isso, e a minha impressão é que lá por volta de maio e junho, esse pico do pré-fixado vai ficar claro. A gente vai avisar isso, vai deixar isso claro, e aí sim vai ser a hora certa de entrar no pré-fixado. Até lá, ou é o Tesouro Selic, né, ou aqueles títulos IPCA+, mas com duração curta, né, com prazo curto, porque aquele componente de juro real que tem embutido no IPCA+, ele reflete risco, você tem um cenário de eleição que pode ficar complicado, então quanto mais curta a maturação do título, menor o risco embutido aí. Então, assim, em termos de renda fixa, a gente prefere hoje o Tesouro Selic e a gente vai deixar claro no final de maio, junho, assim que as posições do Banco Central ficarem claras, e talvez seja a hora certa de entrar no pré. Essa é a nossa visão da renda fixa. Hoje o câmbio, como eu já falei, para nós está muito perto do fim, né? Para nós esse movimento de apreciação está muito perto do fim. Primeiro, por causa do risco, país que pode subir com a eleição. Segundo, porque se o nosso ciclo de alta está terminando, o ciclo americano está começando, né? Então, esse diferencial de juros vai, enfim, tanto ajudou o ingresso de recursos aqui para renda fixa, também vai diminuir ou desacelerar. E a parte de commodities também a gente acha que, enfim, as commodities dobraram de preço, perdão,
de 2020 para cá, nesses últimos 2 anos, elas dobraram de preço. Então, ou melhor, desculpa, triplicaram de preço. Então, eu acho que esse movimento também não tem muito mais espaço para andar para frente, o que também daria assim, faria com que o real nos valorizasse tanto mais. Então, jogando tudo isso, a gente acha que, dado que o Banco Central definiu como horizonte relevante 2023, que é um conceito que eu acho bastante peculiar, né? Porque quando eu perco a meta de 21, eu digo que é 22. Quando eu perco a meta de 22, eu digo que o horizonte relevante é 2023. Então, eu acho isso um conceito meio, assim, meio dúbio, mas, enfim. Então, dado que eu não acredito que ele vai querer perder a meta de 2023, seria a terceira perda consecutiva, eu acho que a gente vai assistir não mais aquele 12,75 que foi falado no reunião de maio, mas até junho a gente vai ter aí pelo menos mais 1,5 ponto, 2 pontos de alta na Selic, e a gente está buscando esse ponto final do ciclo para recomendar os pré-fixados. Bom, eu não quero me alongar demais, e essas são as minhas considerações iniciais. Agora a gente está aberto, tanto eu como a Vitória, a gente está aberto aqui para responder eventuais questionamentos que vocês têm. Muito obrigado. Tem mais mãozinha aqui. Oi. Você pode. Oi. O que seria taxa longa? Caso o BC fique mais volátil e instável, ainda vale a pena em maio a renda fixa? Acho que é para você. Olha, renda fixa não é um produto homogêneo, né? Você tem 3 tipos de ativos de renda fixa, né? Você tem aquele ativo, aquele tipo de título. Eu vou usar a linguagem de tesouro direto, talvez as pessoas estejam mais acostumadas, que é o Tesouro Selic, que é um título que acompanha o rendimento da Selic. Esse aí você não tem risco, né? Se a Selic cair, ele cai; se a Selic subir, ele sobe. Como a gente está no movimento de alta de Selic, como eu deixei claro antes, eu acho que até uns 13,5, 13,75, ele é uma boa aplicação, quer dizer, está rodando um pouquinho acima da inflação. O pré-fixado é um outro tipo de renda fixa, né? Que, como eu deixei também claro, tentei deixar claro, eu acho que não é bom hoje ainda. Né? Claro que a taxa é boa, 11,5, 12, puxa, por um ano. Pois é, mas você pode ter uma taxa melhor se você esperar um pouquinho. Né? Ano passado, por exemplo, quem comprou pré-fixado perdeu dinheiro, porque a taxa subiu continuamente e vem subindo até hoje. Então, tem 1 ano e 3 meses que o pré-fixado não vem sendo uma boa opção. Por quê? Porque o pico de alta da taxa ainda não foi encontrado. Então, esse aí eu não gostaria, não recomendaria. E tem outro terceiro tipo de título, que é aquele que chama IPCA+. Ele te paga a inflação mais um componente de juro real, que está por volta de 5%, mais ou menos, para as maturidades dentro de 1 a 5 anos. Esse é um tipo de título também que pode ser interessante, né? Porque você tem inflação garantida, e o que pode acontecer é esse cupom aí, vamos chamar de cupom, subir de 5 para 6. Se tiver uma grande confusão aqui, o risco do país é aumentar por conta de eleição. Isso é o risco aí. Também, de novo, se você comprar uma duração curta, esse risco fica bem minimizado. Então, eu acho que renda fixa, sim. Eu só queria deixar claro que renda fixa não é um produto homogêneo, é escolher o tipo de ativo correto dentro da renda fixa. Tá claro? Obrigado. Tá, e a Cláudia perguntou como estão as moedas virtuais, acho que você quer dizer Bitcoin, enfim, Ethereum e tudo mais. E eu acho que, apesar delas estarem caindo, é um bom investimento, talvez não agora, neste atual momento, mas é possível sim, eu acho que é um bom investimento, guardadas as devidas ressalvas e tudo mais, é um bom investimento. Eu acho também que essas moedas virtuais, elas estão sendo não só mais usadas, mas elas são quase inevitáveis. O uso delas é quase inevitável, tanto que todos os bancos centrais do Brasil, dos Estados Unidos, da zona do euro,
da Inglaterra, do Japão, eles estão criando moedas digitais. Então, e quando isso ficar pronto, possivelmente até janeiro do ano que vem isso fica pronto, quando isso ficar pronto, eu acho que vai haver um aumento do preço das moedas virtuais, por exemplo, da Bitcoin. Então, sim, acho que é atrativo, sim, é um bom investimento, né? E a outra coisa que a gente não falou, mas que é algo que a gente fica debatendo e também tem textos, tanto aqui nesse negócio, nesse Instagram da SM, são os rumos do dólar. Você já falou? Ah, então, bom, ele falou, o João falou que é parte dele, mas assim, no início de abril a gente colocou acho que 2 posts falando que essa queda do dólar aqui no Brasil em relação ao real, ou seja, acabou. E, portanto, não é que a relação real-dólar vai chegar a 3. É mais possível que... Peraí, Cláudia. É mais possível que a taxa de câmbio aqui volte a subir do que continue a queda. A gente se compromete a avisar o momento para entrar comprado. Ok, obrigada. Aí os NFTs. Non-Tangible Funds, é isso que você quer dizer, né? NTF, Non-Tangible Funds. Então, os NTFs, eu diria que na linguagem de mercado financeiro, ele é um sintético. O sintético, ele vem do derivativo, né? E no caso desses non-fungible tokens, que é os NFTs, eu acho que o preço deles é muito condicionado ao preço das moedas virtuais, de modo que essa demanda de NFTs que está realmente bombando no mundo, na minha concepção, é muito reflexo das moedas virtuais e dos preços das moedas virtuais ainda estarem bastante elevados. Então, eu sinceramente acho arriscado. Agora, se você está perguntando, devo comprar um NFT? Acho uma boa. Acho que pelo menos, sei lá, 0,5% do teu portfólio alocado em NFT não vai te alterar significativamente. E como uma grande parte do mercado de NFT é o mercado de arte, quer dizer, todas as maiores obras de arte, de todos os artistas, desde Damien Hirst até os clássicos, estão hoje em dia se tornando NFTs, os preços estão muito baratos e, portanto, na minha visão, é uma oportunidade para você adquirir telas legais, belas, e cujo preço da tela física é 10, 100 vezes maior do que a tela em NFT. Né? Então, a perspectiva é que os preços das NFTs também subam. Tá bom? Gente, olha, essa live foi, na verdade, um dry run, um teste para a gente ver, enfim, a receptividade do público e tentar explicar o que é a SM, essa empresa que já existia há algum tempo, mas que a gente, por sermos professores do INSPER por muitos anos e quase, enfim, por muito tempo, a gente largou a SM de lado. Então, só quem procurava e sabia da SM eram pessoas que pediam: oi, pelo amor de Deus, dá para você fazer uma consultoria para a gente e tudo mais. Hoje em dia, a gente está se dedicando mais à consultoria, à mentoria, e, portanto, a live, na verdade, anuncia isso, a nossa não só decisão de se dedicar mais a essa coisa de consultoria aplicada à realidade, mas também a nossa disponibilidade para, enfim, aumentar o volume de consultoria no setor privado, para empresas e para grupos
de famílias que tiverem interesse numa aplicabilidade da teoria econômica ao mercado financeiro. Tá bom? Eu agradeço todo mundo. No metaverso tende a aumentar a sua valorização. Total, claro, lógico, sem dúvida, Cláudia. Muito legal a sua presença, a presença de todos. E vocês têm o nosso contato, o nosso site, e convido todo mundo a ir no nosso Instagram, dando uma olhada. João, você quer falar mais alguma coisa? Oi. Então, como a Vitória falou, a gente está dando uma guinada nas nossas carreiras, a gente saiu da parte de ensino, né? E está se dedicando mais à SM. Nosso ensino agora vai ser feito aqui dentro. Caso tenha grupo que tenha vontade de ter uma mentoria, não um curso longo, mas um curso curto, para entender o que está acontecendo, fundamentos macro e tal, como é que eu entendo o mercado, é isso que a gente vai fazer agora. E sempre, sempre, como ela falou no começo, tentando não essa macro pela macro, mas uma macro que nos leve a antecipar os movimentos dos ativos macro, ou seja, bolsa, renda fixa, os tipos de renda fixa, taxa de câmbio aqui e lá fora, né? É isso que a gente vai fazer. E a gente está disponível para, enfim, para qualquer questionamento que vocês tenham. Essa foi a primeira live, uma live de apresentação, e daqui para frente a gente espera contar com vocês junto da gente, enfim, com bastante mais frequência. Tá? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Se tiver, por favor, a gente está aqui à disposição. Oi, gente. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo tempo de todo mundo. Um abraço. Tchau.